Olá, irmão, graça e paz a todos. Espero que todos estejam felizes em Cristo. Meus irmãos, nós começamos aqui uma série de estudos sobre obstáculos que o cristão tem nesta vida. Nós falamos que basicamente são 3 obstáculos que nós enfrentamos. O primeiro obstáculo é o mundo com a sua concupiscência, o mundo com a sua natureza caída, o mundo cheio de pecados, o mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, que Cristo falou, este mundo tenebroso, este mundo perigoso, este mundo que nos assedia cada dia com seus pecados. Isso é muito perigoso. O segundo inimigo seria o diabo, esse personagem, aquele anjo caído, que está por aí solto, influenciando, está instigando, tentando o cristão em todos os lugares onde ele chega, usando pessoas que tentam de alguma forma se levantar, nos agredir, etc. E o terceiro obstáculo é o que nós vamos falar hoje, chama-se a carne. A carne no sentido de natureza pecaminosa, ou seja, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram lá no jardim, e esse pecado trouxe 2 terríveis consequências. A primeira, eles morreram espiritualmente. A segunda, se tornaram escravos do pecado. A Bíblia diz: alma que pecar, esta morrerá. O Senhor tinha dito a Adão e Eva: no dia que pecarem, certamente morrerás. Ou seja, no dia que que Adão e Eva pecaram, eles morreram, mas continuaram vivos. Sim, aí a pergunta é: morrer em que sentido? O que a Bíblia está dizendo, o que Deus está falando é que eles receberam uma natureza de Deus, que formou a sua parte material, foi resultado do sopro de Deus, chamado de alma ou espírito, e no dia que eles pecaram, essa parte material morreu. Morreu. Mas aí diz em que sentido? É bom que se entenda também que a palavra morte na Bíblia não é aniquilação, não é desaparecimento. Morte significa separação. Ou seja, no dia que Adão e Eva pecaram, sua parte material morreu, ou separou-se, ou não quis mais a comunhão com Deus, afastou. Isso é simples de provar. Observe que quando Adão e Eva pecaram, eles não queriam mais a presença de Deus. Deus que aparecia toda manhã para conversar com eles, agora eles fugiram. Ou seja, o amor que eles tinham para com Deus morreu. O interesse que eles tinham em Deus morreu. O prazer que tinham com a presença de Deus morreu. Então, por quê? Porque o pecado matou sua parte imaterial. Por outro lado, a Bíblia diz também: aquele que peca é escravo do pecado. E a natureza, ou seja, a natureza de Adão e Eva agora se tornaram escravos do pecado. Eles pecaram, gostaram do pecado e quiseram continuar pecando, Então o homem ficou nessa situação. E como todos nós viemos de Adão e Eva, então todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Está um texto em Romanos que diz assim: o pecado entrou por um homem e por isso todos pecaram. Observe que pecaram. O verbo está no passado. Esse texto está dizendo que quem nasceu lá atrás já era pecador, os que nasceram hoje já pecaram, e os que vão nascer amanhã já pecaram também. Como é que você vai entender isso? Evidentemente que a gente não vai encontrar resposta na filosofia e nem nas ciências humanas. Isso só podemos entender pela teologia bíblica. O que é que esse texto quer dizer? O que é que a Bíblia quer dizer em que todos, antes de nascer, já pecaram? Aqueles que viveram antes pecaram, os que nasceram hoje já pecaram, e os que vão nascer amanhã já pecaram. A Bíblia quer dizer que nós estávamos no Éden com Adão. Estávamos no Éden, nós também comemos daquele fruto. Como assim? Simples. Nós estávamos no ventre de Adão. Adão é nosso pai. Há uma diferença entre nós e Adão em termos de passar a existir. Adão e Eva não nasceram, eles foram criados por Deus. É como uma árvore. E nós nascemos de Adão e Eva. Deus deu o poder de propagação a Adão e Eva. Então nós nascemos de Adão e Eva. Então, significa dizer o quê? Que nós estávamos em Adão e Eva. Toda a raça humana estava no ventre de Adão e Eva. Quando Adão
pecou, nós que estávamos nele, pecamos com ele. Por isso que nós herdamos dele essa natureza pecaminosa. No entanto, porém, a Bíblia fala do segundo Adão. O Adão do Éden, ele começou uma raça. Infelizmente, nele essa raça se perdeu. Essa raça foi prejudicada. Mas a Bíblia fala de um segundo Adão, que ele veio para começar uma segunda raça. Esse segundo Adão é Cristo. Então, todos aqueles que um dia ouviram a mensagem de Cristo, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E eles, nesta hora, sentiram alegria com essa mensagem, né? E confessaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, esses nascem agora de Cristo. Faz parte da raça de Cristo. Jesus chama isso de novo nascimento. Então, ou nós nascemos de Adão, e como nascidos de Adão, todos são pecadores. Então, ninguém é pecador porque peca. Hoje, não. A gente peca porque somos pecadores. Ou seja, o pé de coco, ele não é pé de coco porque dá coco. Não, ele dá coco porque é pé de coco. Então, pecar, infelizmente, é natural para os nascidos de Adão. No entanto, porém, aqueles que foram encontrados por Cristo na história, que o Evangelho foi pregado, que ouviu o Evangelho, e foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, né? E agora foram levados a Cristo através da pregação. Esses são chamados aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados. Esses são filhos de Deus, adotados como filhos de Deus, não é? Se você ainda não fez isso, se você não conhece o Evangelho, eu lhe aconselho a ler o Evangelho de João, para que você conheça o Evangelho e tenha essa oportunidade de nascer de novo. No entanto, nós que já nascemos de novo, estamos ainda na terra. O sacrifício de Jesus purificou os nossos pecados. O sacrifício de Cristo Jesus perdoou os nossos pecados. O que Cristo fez por nós desfez o que o diabo fez, o que o pecado fez. A Bíblia diz que nós somos vivificados, ou seja, nós somos ressuscitados. A nossa alma que estava morta em delitos de pecado foi ressuscitada e agora estamos em Cristo. No entanto, nós que estamos em Cristo, estamos no mundo. No mundo nós temos esses três inimigos, não é? O próprio mundo, o diabo e a carne. E aí, irmão, não sei vocês, mas eu acho esse inimigo, esse obstáculo da carne, essa natureza pecaminosa, talvez o pior dos nossos inimigos, porque ela nos acompanha para onde nós vamos. Ela dorme com a gente, ela acorda com a gente, não é? Ela está conosco. Então é um inimigo muito perigoso, porque ele é presente, e assim será até o dia da glorificação. O texto básico que nós vamos usar está em Gálatas capítulo 5, verso 17, que diz assim: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, verso 17. No livro de Gênesis, capítulo 6, verso 12, se diz que toda a raça se havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Através de toda a Bíblia, encontramos o ensino sobre a corrupção humana, da raça humana. Ou seja, a raça humana ela é totalmente pecaminosa no sentido universal e integral. Quer dizer que a raça inteira é pecadora. E em cada homem, em todos os seus departamentos da sua personalidade, foram atingidas ou são atingidas pelo pecado. O apóstolo Paulo declara que em sua carne, ele diz assim: a carne não habita bem nenhum. Romanos 7 e verso 18. E no texto que lemos acima, estas linhas falam do conflito entre a carne, mesmo nós que temos Cristo, e o Espírito Santo, que está em nós. Então, carne no sentido de natureza humana, é claro, já explicamos isso, não é? A carne aqui no sentido de, não é no sentido de corpo, ou de substâncias materiais, que constitui o corpo humano. Tanto assim que o mesmo Paulo afirma que o nosso corpo, ou o corpo do cristão, é templo, é santuário do Espírito Santo. E nos recomenda, né, a apresentarmos a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 1 Coríntios 6, 19, Romanos 12, 1. Então, carne, deve ser entendida como natureza humana caída, herdada do nosso pai Adão. E natureza humana, irmão, não é apenas o que há de material no corpo humano.
mas isso também as energias mentais, como a nossa parte material. O corpo e a alma vivem em profunda interdependência, exercendo mútua influência sobre si. Ou seja, a parte material da gente com a parte imaterial, apesar de interdependentes, né, mas uma influencia a outra, não sendo possível traçar fronteiras definidas entre ambas. No homem, todas as formas de pecado originam-se, crescem e frutificam na alma, mas de tal modo os outros elementos, componentes da sua personalidade agem como instrumentos que, em muitos casos, a aparência é de que o mal está no corpo. Há doutrinas errôneas acerca disso. O mundo e todas as suas concupiscências apelam para a natureza corrompida do homem, tentando arrastá-lo para cada vez maior degradação. Isso é um fato. O cristão genuíno, então, o cristão bíblico, está numa luta contra esta carne. O homem novo, que nasceu do Espírito, que agora faz parte da segunda raça, do segundo Adão, ele encontra-se em conflito com o homem velho, representado pela natureza caída, herdada de Adão e Eva. A carne tem suas obras, que podem constituir listas enormes. Há certo perigo nas listas de pecado, porque, por maior que seja uma lista ou catálogo, nunca poderá conter e expressar todas as formas, variações e manifestações do pecado. Agostinho, em uma de suas cartas, arrolou um número imenso de pecados. Paulo apresenta vários catálogos de pecados. Se você lê 1 Coríntios 6, 9, 10, Efésios 5, de 3 a 5, 1 Timóteo 1, de 8 a 10, Gálatas 5, 19 a 21, e etc. Então, por aí vai. Nesta última passagem, depois de referir-se ao conflito que há entre a carne e o Espírito Santo, o apóstolo relaciona certo número de obras da carne. Ali se vê que não só pecados mais grosseiros, como prostituição, lascívia, assassinatos, bebedices, são obras da carne, mas também outros pecados nem sempre tão temidos, tão observados, como impureza, idolatria, feitiçarias, inimizade, ciúme, porfia, discórdia, ira. Agora, qual é o antídoto para isso? O antídoto, irmão, que a Bíblia nos oferece está em Gálatas 5,16, que diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O espírito corrompido, irmão, do homem deverá render-se ao Espírito Santo, para que as obras da carne sejam substituídas pelo fruto do Espírito. E aí também tem uma lista, Paulo nos oferece essa lista em Gálatas 22 e 23, que é o fruto, que faz parte do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem um texto muito precioso também na Bíblia que diz assim: revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13 e 14. Oxalá desejássemos realmente libertar-nos do jugo do mal em nosso coração. Numa reunião de oração, uma pessoa orou repetidamente assim: Senhor, tira da minha vida as teias de aranha. Ao seu lado estava um irmão orando também, mas mais experimentado do que ele, mais maduro, que conhecia mais a Bíblia, e orou da seguinte forma: Senhor, mata a aranha. Claro, uma coisa é você querer eliminar o produto exterior do mal interior. Outra é você querer eliminar a causa interior. O espírito corrompido do homem, cedendo lugar ao domínio do Espírito de Deus, é o segredo para a nossa vitória. Um pastor, percebendo o orgulho de determinada irmã, que ele fez a seguinte pergunta: com quem se parece meu filho? E o pastor respondeu: ele parece muito com Adão. Certamente, irmão, não no corpo. O pastor não estava falando da carne daquele menino, mas nem nos traços fisionômicos, mas em sua natureza humana decaída. Todos nós, nossa natureza humana decaída, irmãos,
somos um Adão, né? Herdamos isso de Adão. Paulo faz referência a 3 tipos de pessoas no mundo. A primeira pessoa ele chama de homem natural. Está em 1 Coríntios 2,14. Esse é o homem não regenerado. Este é o homem que nasceu da vontade do seu pai, da sua mãe. Esse homem natural é o homem que tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, bisavô. Ou seja, qualquer homem que nasceu, ele é um homem, Paulo chama de homem natural. A segunda tipo de homem que Paulo faz referência é o homem carnal. No estudo cuidadoso, dá para a gente entender que Paulo está se referindo a um homem regenerado, a um cristão, mas ainda é um cristão não maduro, é um cristão ainda que precisa crescer em Deus. Então, ele ainda anda dominado pela natureza humana decaída, um novo convertido, não é? Isso você encontra em Romanos 7,14, falando mais sobre isso. Então, veja bem, um exemplo aqui, uma determinada pessoa vai a um culto e escuta o evangelho e aceita Cristo, ele é um comerciante, e no seu comércio ele mente para poder ganhar o seu dinheiro. Esse irmão, mesmo aceitando a Cristo no domingo, talvez na segunda ele continue mentindo sobre o seu negócio, até ele amadurecer. E ele só vai amadurecer no dia que ele aprender nas Escrituras que toda forma de pecado, aliás, toda forma de mentira é pecado. Né? No dia que ele se aperceber disso, ele vai amadurecendo. Mas por enquanto ele ainda é um crente carnal. Né? Onde a natureza humana dele, a pecaminosa, ainda domina, ainda o prende em alguma coisa, porque ele ainda não amadureceu. Mas também tem aquele crente carnal, aquele que conhece as Escrituras, mas não consegue vencer as tentações do dia a dia. Não é? Talvez porque não estude bem a sua Bíblia, talvez porque dorme na hora da pregação, talvez porque não tenha tempo talvez de ir para a igreja, trabalha muito, estuda, não é? Mas de alguma forma ele ainda é carnal, não é experimentado, não é amadurecido, ou apesar de ter um tempo de cristão. Pois muito bem, então esse é o homem natural e o homem carnal, né? E o terceiro tipo de homem que ele fala é o homem espiritual, que é regenerado, que é salvo, mas dominado pelo Espírito Santo, né? Dominado integralmente pela palavra de Deus. É o cristão que cresceu em Cristo. É aquela pessoa que conhece a palavra de Deus e coloca em prática. E este é o cristão, o homem espiritual. 1 Coríntios 2,15 fala sobre isso. Na referência ao segundo tipo, modestamente, Paulo traz assim a experiência comum dos crentes em geral. Todos os homens nascem na primeira classe mencionada acima. Nem todos alcançam promoção para as classes seguintes. Todo o empenho será pouco, irmão, na luta contra o domínio da carne. A passagem transcrita logo acima, em Romanos 13,14, contém exortação e advertência a que não favoreçamos as tendências da natureza humana decaída. Nada disponhais para a carne, é essa expressão que Paulo usa. Nada disponhais para a carne. É literalmente assim, não façais provisão para a carne. Ou seja, não abasteça a sua natureza pecaminosa. Nós somos exortados a não favorecer, a não dar alimento à natureza humana corrompida. Conta-se que em 1932 um navio carregado de armas e munições destinadas aos revolucionários foi aprisionado pelas forças federais. Assim foi feita a provisão de armas e munições para o adversário. Está fazendo, irmão, provisão para a carne, que dá ocasião às tentações, ao pecado, às más tendências da natureza humana, é perigoso. As maneiras como isso pode ocorrer são abundantes e variadíssimas. Basta que haja o verdadeiro desejo de conhecê-las e vencê-las para que sejam reconhecidas e vencidas. Em situações desta ordem, encontramos significação prática dos dizeres de Cristo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti.
Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Um menino, ao sair de casa, foi exortado pela mãe a que não fosse ao rio nadar. Se fosse tentado, lutasse e vencesse a tentação. O menino foi e nadou. E ao voltar, a mãe repreendeu. Perguntou-lhe, por que você levou a roupa de banho? O menino respondeu-lhe, é porque achei que poderia ser tentado a nadar. Veja bem, a roupa de banho era a melhor provisão para a sua inclinação. Temos que ter cuidado, irmão, para que a gente não faça provisão para os desejos pecaminosos da natureza humana, para que em Cristo essa natureza seja subjugada, o inimigo da vida ser subjugado, e assim a gente entenda que a nossa natureza é um inimigo da nossa vida vitoriosa. O crente vitorioso é aquele que busca a santificação. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse texto aqui, às vezes, não é bem compreendido pelos pregadores. Não é? Observe o texto, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Alguns pregadores pensam que está falando de perder a salvação, ou do crente terminar não sendo arrebatado. Não é isso. Há muitas maneiras de se ver a Deus. Né? Nós não vamos para o céu por causa do que a gente faz ou deixa de fazer. A nossa salvação não depende de nossas obras. Então, se não depende das obras, nós não podemos fazer nada para ir morar no céu. Também não podemos fazer nada para deixar de ter aquilo que de graça Deus nos deu. Essa doutrina da perda da salvação que entrou nas igrejas, ela é muito mais católica romana. Desculpe os católicos se estiver ouvindo, mas eu estou querendo dizer que foi desenvolvida dentro da teologia católica apostólica romana, onde a salvação não depende só de Cristo, depende de Cristo e depende das boas obras. Não, a nossa vida eterna depende somente de Cristo, dos atos de Cristo. É um ato gratuito e gracioso. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. Ou seja, nós somos salvos pelos atos imerecidos de Cristo. O que garante, o que trouxe nossa salvação foi Cristo. Ele realizou essa salvação com as obras que ele fez, especificamente na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E a única maneira de ter essa vida eterna é crer, é confiar em Cristo. É crer no que ele fez por nós, é olhar para a cruz e se entregar totalmente ao Cristo da cruz, entendendo que ali ele está nos substituindo. E que a sua vitória sobre a morte também é a nossa vitória. Não é? Então não somos salvos pelas obras. Observe bem, o que é que eu posso fazer para merecer a salvação? Nada. É graça, é favor imerecido. Agora, o que é que eu posso fazer para desmerecer aquilo que eu não mereço? Nada. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pelos atos, pelas obras de Cristo, não pelas nossas. Isso é um presente gratuito que Deus nos dá. Não vem das obras, ou seja, você não pode fazer nada para merecer isso. Ninguém pode se gloriar da salvação pelo que fez ou deixa de fazer. A gente só pode se gloriar pelo que Cristo fez. Por isso que Paulo diz, eu só me glorio na cruz de Cristo. Não é? Agora, voltando a esse texto. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O que significa isso? E aí você tem que ir na Bíblia procurar entender as maneiras de ver Deus. Não é? Observe que Moisés disse assim, nenhum homem pode ver Deus. Aí Isaías chega e diz, eu vi Deus, sentado no alto sublime trono. Aí você tem que perguntar, em que sentido Moisés disse que ninguém podia ver Deus? Em que sentido Isaías viu Deus? Aqui está o segredo. Esse texto de Paulo que diz, buscar a santificação, ou seja, buscar não ceder aos desejos da sua natureza pecaminosa. Vença a sua natureza pecaminosa, busca a santificação. Para quê? Para que você veja Deus. Veja como? Veja Deus lhe ajudando, veja Deus lhe abençoando, veja Deus feliz com você, veja Deus abrindo uma porta de emprego, veja Deus curando sua enfermidade. Não é? Porque sem santificação, o Espírito Santo está triste dentro de você. Deus está triste. Como é que ele vai responder suas orações? Então, meus queridos, vamos vencer este inimigo
que está conosco, que vai conosco para todos os lugares, que é a natureza pecaminosa. E em tudo Deus nos ajudará. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.